Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Anutri-Taon, uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e saudável. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é: emagrecer custa caro? Então sejam bem-vindos todos. Decidi falar sobre isso hoje porque eu sei que é uma coisa que as pessoas se queixam, né, de que emagrecer é caro, porque as coisas estão caras, porque pagar uma nutricionista, pagar um acompanhamento, pagar uma academia, envolve gastar dinheiro com isso, e muitas vezes essa é uma desculpa que as pessoas colocam. Mas estou aqui hoje para desmistificar, né, esse mais um impedimento que as pessoas têm de emagrecer, dizendo que não tem dinheiro para emagrecer, não tem dinheiro para comer bem, para fazer dieta. Eu entendo que, né, tudo hoje em dia, seja saudável ou não, falando de alimentação, a gente sabe que aumentou muito, né? A gente vai no mercado, sai com uma sacolinha e gasta R$100. Isso eu entendo que realmente aconteceu, né? Vem acontecendo. E é por isso que a gente precisa saber como lidar com isso, né? Como que a gente resolve, então? Porque, então, se tá desse jeito, a gente não leva o emagrecimento pra frente, a gente não come bem, tem como sim dar um jeito nisso. Então, hoje eu vim aqui te falar quais as maneiras, quais as formas e também tirar um pouco essa ideia de que comer bem, de que comer dieta custa caro, porque às vezes a ideia que você tem, ela é um pouco errada. A ideia de alimentação saudável ou de dieta que você tem pode ser que seja uma ideia errada, tá? Então criou-se essa ideia de que comer bem, né, emagrecer custa caro. Por quê? A gente tem aí dietas, né, que falam pra gente comer coisas muitas vezes industrializadas, diets, lights, fit, dietas que falam pra gente comer toda hora, né? Então acaba sim elevando o custo e acaba ficando mais caro mesmo. Mas não precisa ser desse jeito, aliás, o jeito certo não é desse jeito. E falando aqui dos alimentos que estão caros, né? Como que a gente pode então adaptar essa rotina para uma rotina de alimentação saudável e emagrecimento, gastando menos, gastando pouco, tá? Eu mesma não costumo comprar nada caro, né? Eu sou bem assim, mão de vaca nesse sentido. Eu sempre vou no que é mais barato. Então, assim, eu não tenho preguiça de ir, às vezes, em 2 mercados. O abacate mesmo é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, assim, a gente vê o abacate, às vezes no mercado tá R$10, R$12 eu já vi. E em outros, como o que eu gosto de ir perto da minha casa, é 3 e pouco, R$4 no máximo. Então é muita diferença de preço, é mais do que o dobro. Então eu não tenho preguiça, se naquele mercado que tá caro o abacate tem outras coisas baratas, eu compro lá. E o do abacate eu vou no outro mercado. Então você precisa saber e ter ciência de que se você quer pagar mais barato, você vai ter que fazer isso. Vamos, então, para desmistificar, né? O que é caro e o que é barato. Eu perguntei na enquete, né, se as pessoas gastam na alimentação dela muito com delivery. Qual o gasto maior que a pessoa tem, né? Se é delivery, se é refeição, proteína, se é vegetal, se é fruta, o que ela costuma gastar mais? Bastante gente respondeu que gasta muito com delivery, eu vejo muito isso mesmo. Às vezes não é nem um consumo no final de semana, é no diariamente mesmo. Então, no jantar, principalmente, que é uma refeição que as pessoas não tiram esse tempo para fazer, não se planejam para fazer, às vezes trabalham até tarde, quando vai comer já tá tarde, e aí acaba pedindo um delivery. E a gente sabe que isso não é barato, acaba saindo bem mais caro do que se você fosse fazer. Lógico que tem o trabalho de você fazer, mas tem formas de você reduzir esse trabalho. E isso, que se você quer ter uma alimentação saudável e quer emagrecer, você precisa ter ciência de que vai precisar acontecer. Então, isso já é uma coisa que quebra quando a pessoa fala assim, que gasta, que é muito caro comer saudável, mas vive pedindo delivery. Então, o delivery sai bem mais caro. Uma pizza aí, em média, não sei, né, mas nunca mais, faz tempo que eu não peço pizza, mas deve ser o quê? Uns R$50, um lanche, um combo de lanche deve ser uns R$35, R$40, então você acaba gastando bastante.
Se a gente for comparar o preço que a gente gasta com uma alimentação saudável e o custo que tem um tratamento médico, por exemplo, de diabetes, que é uma doença aí que a gente adquire, a diabetes tipo 2 através da alimentação, a gente tem um gasto enorme com remédio, né? Remédio, médico, se for depender do SUS, a gente acaba ficando para poder acompanhar, não é tão legal. Então, às vezes, se você vai pagar uma consulta à parte, tem gente que nem consegue pagar, não tem condição de pagar. Os remédios, enfim, você vai gastar muito mais com isso do que você gastaria com uma alimentação mais saudável. E a outra coisa essa ideia errada que as pessoas têm sobre o que é comida de dieta, né? Que eu comentei no início. Então, para muitas pessoas, elas têm a ideia de que comida de dieta, comida de alimentação saudável, é a comida que você vai gastar com muitas coisas, ingredientes diferentes, né? Então, para eu fazer uma dieta legal, eu preciso ter ali oleaginosas, que a gente sabe que não é barato. Então, castanhas, nozes, essas coisas, amêndoas, elas não são baratas. Mas não precisa estar na sua alimentação, não precisa necessariamente estar na sua alimentação de emagrecimento. Aliás, para algumas pessoas é até ruim se você não sabe controlar o consumo, que é bem calórico. Farinhas de todo tipo. Então, tem coisas que você não precisa fazer para emagrecer. Uma delas, então, é ter esses ingredientes diferentes, né? Eu falo bastante das receitinhas. As receitinhas, elas são boas até certo ponto. Até quando eu atendo o paciente, eu costumo falar, olha, tem um e-book lá de receita, né, que eu dou quando a pessoa vai passar, mas eu já explico que a receita, ela é algo para você fazer esporadicamente. Então, não é porque é uma receita de uma coisa mais saudável que é para você ficar fazendo sempre. São coisas mais diferentes, em dias atípicos que você vai fazer. Então, por exemplo, um bolo lá que tem uma farinha que você não quer usar farinha branca. Então, tem lá farinha de amendoim, ou a farinha de coco, ou a farinha de amêndoa é bem mais cara, né? Você vai usar isso de vez em quando. Então, eu quero comer um bolo, mas eu também não quero sair tanto ali do meu planejamento. Então, eu vou usar uma coisa que seja mais saudável. E aí, eu vou e faço. Mas isso quer dizer que você precisa fazer todo santo dia, ou você precisa fazer várias vezes na semana aquelas receitinhas, aqueles bolos com um monte de coisa diferente? Não, porque aí você vai gastar muito mais. Boa noite, Josefa, seja bem-vinda. Então, usar esses ingredientes aí só vai fazer, claro, a sua dieta ficar cada vez mais cara. Então, o ideal é que a base da sua alimentação para emagrecimento, ou seja, para emagrecimento, para alimentação saudável, ela seja sempre de alimentos naturais. Eu sempre falando isso, comida de verdade. A comida que você não precisa desembalar, que você descasca. Esse tipo de farinha, esse tipo de coisa diferente, oleaginosas, você vai usar para situações específicas. Então, quando você tem lá as receitinhas, não é para você ficar se prendendo a isso. Porque senão você acaba comendo o mesmo tanto que você come hoje de coisas que não são saudáveis, de forma exagerada, você acaba comendo com ingredientes que são mais saudáveis o mesmo tanto. E não é essa a ideia. A ideia é que você consuma cada vez comida mais natural, comida de verdade. Então, não se apoie nessas receitinhas. Elas são boas, são legais, são diferentes, para dias diferentes, mas não é para você se apoiar nisso, tá? Então, desembale menos, cada vez menos, e descasque mais. Então, uma comparação também que as pessoas costumam fazer bastante, né? De que por que custa caro? Tem coisas que eu vou ter que usar, que realmente tem que usar, né? Que eu sempre falo. Se você tem a possibilidade de trocar o óleo pelo azeite, a margarina pela manteiga, o açúcar, se você usa muito açúcar, eu sempre falo isso, no início de um processo de emagrecimento, é lógico que o ideal é sempre consumir menos açúcar, né? Consumir o açúcar normal, mas cada vez menos, a quantidade mínima. Mas no início de um processo, para quem consome açúcar constantemente, adoça tudo com açúcar, é difícil você tirar isso. Então, inicialmente, eu peço que a pessoa, quando ela pode, trocar por um adoçante natural. Então, a estévia, o eritritol ou o xilitol. Então, essas coisas, né? O azeite, a manteiga, trocar por esse adoçante mais natural, as pessoas têm essa ideia de que realmente vai ficar muito mais caro. Porque quanto custa um vidrinho de óleo e quanto custa um vidrinho de azeite?
quanto que custa a margarina e quanto custa a manteiga. Tem uma diferença realmente grande de preço, eu sei disso. Mas qual que é a ideia? É você usar muito pouco dessas coisas. O azeite mesmo, eu não uso óleo aqui em casa, eu sempre falo para os pacientes que começam a passar, que conseguem trocar, né? Que essa é uma das coisas que não dá para deixar. Então o óleo e a margarina são coisas que não tem como mesmo. O açúcar eu ainda falo, o adoçante é bem mais caro, então você usa bem pouquinho do açúcar. Mas o óleo e a margarina são coisas que realmente você tem que tirar. Ah, mas eu uso muito óleo na minha casa, eu uso, sei lá, 2 frascos de óleo e eu vou ter que trocar pelo azeite, eu vou gastar muito mais. Aí que eu pego a pessoa no pulo, né? Por quê? Se você tá usando 2 vidros de óleo, é muita coisa. Independente, se for uma família de, sei lá, 5, 6 pessoas, ainda assim é muita coisa. Então, um vidrinho de azeite, para que você vai usar? Sempre falo, para você cozinhar e preparar comida, é um pouquinho, é um fiozinho ali para poder fritar o alho ou a cebola. Não é para encharcar, né? Vai fazer o arroz, é só um pouquinho mesmo. Vai colocar na salada, é só um pouco para dar um gosto. Mas as pessoas costumam usar o óleo, né? Coloca ali que o arroz até brilha. Então fica realmente em imersão ali os ingredientes. E não é essa a ideia. Então se você consegue entender isso, de que esses ingredientes é para você usar pouco, você não gasta muito, né? Aqui em casa eu uso um vidro de azeite, tudo bem, eu sou sozinha, mas dura, sei lá, 2 meses. E olha que eu faço tudo com azeite. Os legumes que eu faço com azeite, o arroz eu faço com azeite, tempero salada com azeite. Então, assim, dura muito. Se você souber fazer essa redução, a margarina e a manteiga, não é para passar no pão, né? Encharcar o pão lá de manteiga, não é essa a ideia, várias vezes ao dia. Se você usa 2 pontinhas de faca por dia, que diferença vai fazer no seu orçamento um potinho de manteiga? Então essas coisas que você precisa analisar. Sim, tem alguns ingredientes que são mais caros, mas que você precisa usar, né, com mais responsabilidade, digamos assim, de usar em menor quantidade, porque senão também não faz sentido nenhum, tá? Afinal, óleo e margarina são gorduras, por mais que, aliás, azeite e manteiga são gorduras, e por mais que sejam gorduras mais saudáveis, não é para ficar comendo à vontade. Então, uma das coisas é a quantidade, né? A quantidade realmente encarece essa dieta. Se você ficar usando muito, uma que você não vai ter resultado, porque usar muito dessas coisas vai te prejudicar, e outra, porque vai ficar mais caro, tá? Então, com os alimentos certos, você consegue também fazer o quê? Reduzir a sua frequência alimentar. Sempre que eu vou acompanhar um paciente, eu deixo claro para ele que assim, a partir do momento que você iniciou ali o seu processo, né, de mudança, de alimentação, seja para emagrecimento ou seja para ser mais saudável mesmo, a ideia é que você reduza a sua frequência alimentar, porque tem pessoas que comem mesmo muitas vezes ao dia. Então, por mais que seja pouquinho, ela come várias vezes. Então, a intenção de fazer uma alimentação ou um emagrecimento definitivo, que a gente fala, é que ela reduza essa frequência. Então, quando você come os alimentos certos nas refeições, né? Então, eu fiz um almoço ali totalmente completo, bem nutritivo, tem uma densidade nutricional alta ali, então eu tenho bastante proteína, eu tenho bastante vegetal, eu tenho gorduras boas. Consequentemente, isso vai fazer com que às vezes eu nem queira fazer lanche. E isso é real. As pessoas questionam muito isso, né? Até parece que eu vou conseguir comer um prato de comida e depois vou fazer um lanche da tarde, vou só jantar depois. E consegue, é porque elas não tentam, né? Já tem essa ideia de que não, eu preciso fazer aquele lanchinho ali, senão eu vou morrer de fome. E não vai. O que faz você não sentir fome é você mudar a composição desse seu prato. Então, eu sempre costumo trabalhar isso, né? Lógico que isso depende da pessoa, tem um acompanhamento, tem um tempo. Mas, assim, a ideia é de que você diminua esses lanches e que fique refeições maiores, mais densas nutricionalmente, e que você consiga nas outras comer menos. Isso também faz você reduzir seu orçamento. Faz você reduzir o gasto que você tem com comida. Tá? Então, reduzir a quantidade de refeições no dia também é uma forma de reduzir
o seu orçamento. E para isso você precisa escolher os alimentos certos que vão na sua refeição para que você consiga de fato, né, fazer menos refeições, senão você vai sempre ficar com fome e isso daí não vai funcionar. Outra coisa para desmistificar essa questão de que alimentação saudável é caro, não tem como gastar com isso, não tem como gastar com, às vezes, um acompanhamento, né, com um nutricionista, enfim, com outras coisas em relação ao emagrecimento, é que muitas vezes você gasta com coisas que não são tão importantes assim. Já parou pra pensar? Eu mesma, às vezes, paro pra pensar e falo, mas isso aqui eu tô gastando, eu tô pagando, e assim, eu nem assisto, que nem, vou dar um exemplo. Netflix é uma coisa que eu uso, isso aí eu não posso nem falar. Mas antes eu tinha Netflix, tinha um outro pacote lá que era Globoplay e Disney, e eu mal assistia. E até a Netflix, assim, não é sempre que eu assisto. Mas são várias coisas, às vezes, que a gente faz, né, de assinatura, ou compra alguma coisa que às vezes não usa, e a gente não liga de pagar esse dinheiro. Então, ali a assinatura de um streaming é, sei lá, R$40 por mês. Se você colocar no ano, quanto que você gastou? Né? Mais de R$500. Dá quase R$500, vai. E às vezes, num tratamento com nutricionista, você vai gastar menos que isso, para ter um acompanhamento ali de 3 meses, né? Meu acompanhamento é em torno desse valor. De 3 meses e que a ideia do nutricionista não é te prender a vida toda. Então, em comparação, né? Você paga uma coisa ali vários meses, que não tem fim, na verdade, enquanto você for usando, você vai ter que pagar. E o nutricionista não. Qual que é a ideia do nutricionista? Não é te prender, de te deixar pra sempre ali passando com ele. Não, é que você aprenda como tem que fazer, né? Pra que você consiga com o tempo, tem pessoas que demoram um pouquinho mais, outras menos, mas com o tempo você consiga caminhar sozinho, porque chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? Você já entendeu, você já sabe como é que faz. Então a pessoa só vai voltar quando ela tiver um outro objetivo mais específico. Sei lá, começou a fazer uma atividade física e aí ela quer adaptar a alimentação dela para esse tipo de atividade física, para ganhar mais massa muscular, sei lá, engravidou, aí quer mudar o tipo de alimentação. É para isso que vai mudar, mas um acompanhamento nutricional, a ideia é que o que você vai aprender ali seja para sua vida toda. Então, qual que é o valor que isso tem para você, né? Pensa, você gastar um valor ali X, que você gasta com outras coisas sem ver, né? De olho fechado você gasta num streaming aí, e que pra você, às vezes você nem usa, e uma coisa que vai ser pra sua vida, um aprendizado que você vai ter que se você realmente se comprometer, né? Porque você tem que se comprometer, não é só pagar que vai fazer você ter resultado, mas que você tem um comprometimento ali e você realmente se dedica, você vai pagar aquele valor e não vai precisar pagar nunca mais. Olha que beleza. E não é essa a ideia que as pessoas têm. Eu vejo que tem muita resistência nisso porque acham que é um valor que vai ser pago, né? Que não vê como um investimento, vê como um gasto mesmo desnecessário. E não é, né? Outra coisa, eu achei bastante interessante colocar aqui para vocês fazerem uma comparação. Então, quando a gente vê, assim, tem alimentos industrializados que são muito baratos, né? Muitas pessoas falam assim, mas Alana, nem todo mundo tem condição de comprar um frango para comer, uma comida mesmo de verdade, um legume, enfim. O que às vezes a pessoa faz? Acaba comprando macarrão instantâneo, né? Então eu fiz uma comparação aqui só para você ter uma ideia. Um pacotinho de macarrão instantâneo, que tem 85 gramas, custa, em média, R$1,85 aqui no lugar que eu vi. Então eu fiz a conta aqui, né? Não vou passar para os detalhes, mas eu fiz a conta. 100 gramas desse macarrão instantâneo seria R$2,17, tá? 1 quilo de macarrão instantâneo seria R$21,17. Então, pera lá. Não é tão barato assim, né? Porque se a gente for pensar que 1 quilo de uma coisa que não é nada saudável, né? Nunca será. E, aliás, faz muito mal para a saúde e realmente é uma das coisas que eu, assim, não deixo, é inegociável que eu falo, né? Que é bem ruim mesmo. Custa R$21 o quilo.
Se a gente for comparar com 1 quilo de frango, que tá mais ou menos nessa média, né, que subiu bastante, antes a gente pagava, sei lá, 10, 11 reais, mas com 20 reais você compra um quilo de peito de frango, por aí, né? É o mesmo preço de um macarrão instantâneo. Olha que absurdo. Então, às vezes, a gente tem essa ideia, mas se a gente for parar para fazer a conta, na ponta do lápis sai a mesma coisa. Então, não vale a pena. É lógico que você pode pensar, mas é mais prático, né? Vou comprar ali, vou fazer em 3 minutos. Pensando, então, na comparação com o macarrão. Quanto você paga em 1 quilo de macarrão? Muito mais barato, né? Você paga aí, sei lá, eu não sei, deve estar o quê? Uns 5 reais menos um pacote de macarrão. Acho que menos, né? Uns 3 reais. Você vai pagar 6 reais o quilo. E, lógico, né, é uma coisa feita com farinha, né, pra eu ficar comendo sempre, mas em comparação com o macarrão instantâneo, é 100 vezes melhor, né? Então, essa desculpa aí também já cai por terra, porque nem sempre o que a gente acha que é baratinho, se a gente for colocar na ponta do lápis, não é tão barato assim. Então, o que você pode... Como a gente pode, então, reduzir o custo de uma alimentação saudável, de uma alimentação para emagrecimento? Eu vou falar aqui alguns fatores que vão te ajudar muito a fazer isso na sua rotina, no seu dia a dia. E que, gente, a gente tem que parar para pensar que é realmente uma coisa que é necessária fazer. Então, não é porque, tá tudo caro que eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui de braços cruzados. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa que a gente vai precisar encaixar na nossa rotina, senão a gente não faz nada. Então, eu vou te dar algumas alternativas aqui, algumas coisas que você pode fazer no seu dia a dia para poder encaixar essa alimentação aí se você deseja emagrecer e não ter mais essa história de que emagrecer custa caro, tá? Primeira coisa, proteínas baratas. Tá caro? Sim, que nem eu falei, o frango era 10 reais, a gente paga hoje 20 reais no quilo do frango. Mas, né, se não tem jeito, o que a gente vai fazer? Escolher aqui a mais barata. Carne raramente dá pra comprar, né? Eu pelo menos quase não compro. O que eu faço? É diferenciar o preparo desse frango. Então, você vai ter que ter um pouco mais de atenção ali, cuidado com a sua alimentação. Então, não dá pra comer filé de frango todo dia, vamos fazer diferente esse frango. Vamos fazer um frango picadinho, vamos fazer um frango assado, né, que também não é tão caro. Vamos fazer um frango desfiado, enfim, tem outras opções de você fazer o mesmo tipo de proteína e que sim, fica com outro sabor, dependendo do tempero, dependendo do preparo. Se é assado, se é cozido, se é grelhado. Enfim, tem várias opções que você pode fazer e que não são tão difíceis, né? O frango, principalmente, é uma proteína fácil de lidar. Carne de porco, para quem pode comer, também é uma boa opção. Não é uma gordura ruim para quem não tem problema, né? Para quem já tem algum problema cardíaco, não vai ficar comendo um monte. Mas não é um tipo de proteína ruim, se você comer na quantidade certa, e que também é super barata. Tem cortes mais magros também na carne de porco, né? É só você saber escolher o lombo, por exemplo, e não é uma proteína cara. Então, essa é uma alternativa que você pode fazer, né? Porque o que muitas pessoas se queixam é realmente da proteína, que a proteína é muito cara. Se você for comprar 1 quilo de carne aí, sei lá, de A100, tá 40 reais por aí, é o dobro do preço. Então vai no frango. Ana, eu não gosto de comer filé de frango sempre. Vai ter que fazer essas alternativas. Temperinho diferente, preparo diferente. Então, para de preguiça aí, bota a cabeça para funcionar, pra fazer uma coisa diferente e você conseguir se manter na sua rotina. É isso, gente, é ter jogo de cintura. Não acho que vai ser sempre do mesmo jeito. Quando a gente quer muito alguma coisa, quer mudar, quer emagrecer, a gente precisa ter essa noção de que essas coisas vão precisar ser mudadas, tá? Outra coisa, frutas da época. É interessante a gente olhar, né, como que é diferente o preço do morango quando a gente tá em época de... Eu nem sei qual que é a data certa, mês certo, mas enfim, que a gente compra ali, sei lá, 4 bandejinhas de morango por 10 reais, né? Aqui perto de casa às vezes tem. E quando não tá na época, a gente paga, sei lá, 7 reais numa bandejinha. Então, você saber quais as frutas que tá as frutas da época te ajuda a gastar menos, que aí você vai comprar a que tá mais barata. Não vai querer ficar inventando também de comprar só aquelas frutas que são mais gostosas, né, que você acha. Por isso que é importante você ter um paladar diferente. Paladar diferente não, um paladar que aceita vários sabores. Porque imagina só, se você gosta só de morango,
Aí chega na época que não é de morango, você paga caríssimo, né? Assim, a mesma coisa com os vegetais, que é o próximo item aqui. Então, os vegetais mais baratos. Se você tem um paladar diversificado, então tanto faz você comer uma abobrinha, tanto faz você comer uma berinjela, tanto faz você comer uma vagem, tanto faz você comer, sei lá, um pepino, tanto faz. O importante é você ter em dia ali o seu consumo de vegetais. Isso porque você tem um paladar diferenciado. Se você só gosta de uma coisa, só gosta de cenoura, não como outro vegetal, aí fica mais difícil, porque vocês viram que a cenoura, né? Eu não sei como é que tá agora, eu acho que continua caro, mas teve uns dias aí que tava mais de R$10 o quilo da cenoura. Então, se eu só gosto de comer cenoura, como é que eu vou fazer para adaptar isso? Então, tá super caro, eu vou ter que comprar a cenoura de R$10 o quilo? Não, eu vou adaptar para outra coisa que eu também gosto. Então, diversificar esse paladar é totalmente essencial para que você tenha escolhas, possa fazer outras escolhas, né? E não ficar só naquele mesmo alimento, senão você sempre vai pagar caro, tá? O outro item. Diminuir a frequência alimentar, já falei um pouquinho disso, né? Então, escolhendo os alimentos certos das suas refeições, das principais refeições, principalmente almoço e jantar, você diminui muito. E para quem faz café da manhã, né? Tem muita gente que não gosta de fazer o café da manhã, não sente fome, não tem problema nenhum nisso. Mas para as pessoas que também tomam café da manhã, tem como fazer uma alimentação com uma densidade nutricional alta. O que significa isso? Vou explicar de novo. Você ter nutrientes ali que vão te manter satisfeito por mais tempo, vão fazer o seu metabolismo trabalhar para isso. Isso existe, isso acontece, o que você precisa fazer é testar, falar que não consegue. Eu comi um dia, não deu certo. Não é um dia, você precisa persistir, é a constância que faz isso acontecer. Você precisa dar uma chance para esse tipo de alimentação. Porque se você faz uma alimentação pobre nutricionalmente ali na sua... Vou dar um exemplo do almoço. Logo você vai querer fazer um lanchinho, né? Daqui 3, 4 horas, vou fazer um lanchinho. E façam o teste, né? Sempre falo. Tá desconfiado do que eu tô falando? Faz o teste. Como um pratão ali com... Acabei de falar do frango, né? Você come só um filezinho de frango, coloca 2 filés de frango, coloca bastante vegetal, sei lá, bastante abobrinha, bastante brócolis, bastante salada e vê se você não vai sentir menos fome depois. Você fica praticamente empanturrado às vezes. Eu sempre dou o exemplo do churrasco, né? Da proteína, que a proteína é um dos que a gente mais tem que comer para isso acontecer. Porque o tempo de digestão dela é maior, demora mais para sair do seu estômago. Se ela demora mais para sair do seu estômago, menos sinal de fome você vai ter. E além disso, na digestão dela, ela manda o sinal de saciedade para o seu cérebro. Ela não, né? Os hormônios que trabalham ali na digestão vão enviar esse sinal para o seu cérebro de que você está satisfeita. Então, é uma das coisas que você precisa ter na sua alimentação. Eu sempre falo, né? Em toda refeição que você tiver. Então, se você faz uma refeição bem completa ali no almoço com bastante proteína, dificilmente você vai querer fazer um lanchinho, né? Ali, às vezes até você vai pular pra janta, não vai sentir falta disso e tá tudo bem. Olha aí, você reduziu a sua frequência. Você não precisa ficar comprando snack, bolachinha, enfim, gastando com essas coisas. Você vai fazer só as principais refeições e isso diminui bastante o gasto. Outro item, pesquisar os preços, né? Falei também no começo um pouquinho. Então, vê em locais diferentes quanto tá custando aquilo lá que você quer muito comprar, né? Eu dei o exemplo do abacate que eu gosto muito. Eu compro no lugar que tá mais barato. Então, não interessa se eu fiz a minha compra de mercado aqui, no mercado X, fiz a compra nesse mercado e aqui tá tudo barato, só que o abacate tá o dobro, o triplo do preço. Eu espero outro dia, vou no outro mercado e compro lá, que é uma coisa que eu uso sempre, né? Então, pra mim faz muita diferença. Então, você precisa saber ali uns 2, 3 mercados que você vai e saber como é que tá os preços ali. Então, se precisar ir em outro, vai em outro. Senão, claro, você sempre vai pagar mais caro, tá? Outro item, reduza os desperdícios. A gente costuma fazer, né? Eu vejo muitas pessoas desperdiçando muito as coisas. Arroz é uma coisa que as pessoas desperdiçam muito. Não gosta de congelar arroz, aí faz aquele monte de arroz, sobra, faz o quê? Vai pro lixo. Então, se você é uma pessoa que não gosta de comer arroz congelado, por exemplo, aproveita o arroz para outra coisa. Eu já várias vezes mostrei aqui, eu faço bolinho de arroz,
faço ele no forno, dá pra você aproveitar aquilo ali. Então, ficar desperdiçando as coisas você vai fazer você gastar mais, com certeza. Então, tenta aproveitar. Vegetais também, tem gente que desperdiça muito, né? Compra o alface, usa uma vez, e o alface fica lá pedindo socorro na geladeira, né? Todo lá feinho, porque você não usou. Tem técnica para você fazer isso, também tem um vídeo aqui mostrando de como você pode fazer isso durar mais na sua geladeira. Então você precisa fazer essas coisas, porque é uma vez só que você vai ter trabalho, tá? Você pega lá, traz o alface do mercado, já higieniza, já faz o procedimento lá que é esse que eu tô falando para durar mais, é com guardanapo. Você vai, higieniza, depois você vai colocando num pote. Entre as camadas de alface você põe guardanapo. Dura, sem brincadeira, uns 10 dias na geladeira. Então, aquele alface, pensa que você usaria uma vez, duas, jogaria fora e depois ia comprar outro, você consegue aproveitar por muito mais tempo. Então, isso reduz muito o gasto, reduz muito o custo. Então, você precisa ter também esse conhecimento, né, essa ideia de que tem coisas que você pode fazer para reduzir o desperdício e não ficar gastando, tá? Outro item, para reduzir o seu custo com a alimentação. Troque o delivery por sua própria comida mais vezes, né? Então, eu sei que chegou um fim de semana, às vezes você quer comer alguma coisa diferente, você quer sair para comer fora, também tem pessoas que saem para comer, mas tem gente que faz isso direto, como eu falei, 3, 4, 5 vezes na semana tá pedindo delivery. Quanto custa uma comida no delivery? Que às vezes nem é tão boa, que você tá pedindo só porque é mais prático. Larga a preguiça de lado, vai fazer, tem coisas que você consegue fazer rápido. Ontem mesmo, eu mostrei ontem um almoço que eu fiz. Eu até sempre coloco lá, né, que o Descomplicado funciona, porque funciona, realmente funciona, né? Eu demorei 40 minutos pra fazer o meu almoço inteiro. 40 minutos. Então, e isso porque assim, ó, eu fiz chuchu, então eu descasquei o chuchu, eu piquei ele, gosto de ficar picadinho, piquei a salsinha, que mais que eu fiz? Salada de alface e tomate, a proteína era o frango, então era só grelhar, e fiz ainda um guacamole, hein, que é o que daria mais trabalho. Então cortei o tomate, ralei a cebola, enfim, eu fiz tudo isso em 40 minutos. Eu sei que muitas pessoas não têm esse horário de almoço para fazer, porque trabalham fora, mas se você pensar na sua janta, você poderia fazer isso na janta rapidinho. Então, Alana, eu como arroz, né? Porque eu não como, na semana é difícil eu comer. Então, eu tenho menos isso para fazer, mas se você faz uma quantidade maior e congela, você só descongelaria a porção de arroz e tá pronto. A mesma coisa o feijão. Então, para com a preguiça, vai lá fazer. Nem é tão demorado assim, tem coisas que não precisam de muito tempo na cozinha, né? Escolhe as coisas que são mais práticas para você fazer e vai embora, porque senão se você ficar pensando nisso, você só vai ficar pensando que é difícil, que dá trabalho, que não tem tempo, e às vezes 40 minutos você não gasta nem ali rolando o feed do Instagram, você fica 1 hora e meia. Então vamos parar com isso aí. Então troque o delivery por mais vezes na semana pela sua própria comida, que você vai ver quanto você vai reduzir o gasto, quanto a qualidade da sua alimentação vai melhorar, quanto isso vai ser melhor para você. Até porque delivery é difícil ter uma comida saudável, que seja mais barata, né? E mesmo assim, dificilmente vem legumes lá, bonitinho. Às vezes é só uma salada de alface, aquele alface velho, murcho, né? E não tem tanta qualidade assim. Então aí você acaba mesmo usando essa desculpa de que vou pedir delivery, e nem sempre você também acaba pedindo uma comida mais saudável, você acaba pedindo outra coisa. Já que eu vou pedir o delivery mesmo, já que não tem, que eu preciso aqui, eu vou pedir uma coisa mais gostosa. Então, se atente a isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Yasmin, eu sempre faço a técnica do alface, tá muito certo. Gente, façam. Quem já viu aí como é que faz isso? Só faz que vai dar muito certo. Aqui eu só faço isso, porque um pé de alface pra mim, sozinha, eu nem compraria, porque
vou usar 2, 3 vezes e vou ter que jogar fora. Então façam isso serve para você fazer com alface, com todas essas folhas assim, a selga, que mais? Tudo que for folha, tá, gente? Dá pra você couve também, a couve manteiga, né? Faz isso que vai durar mais, certeza, tá? Outro item, não compre produtos fit, eles são desnecessários. Tira essa ideia da cabeça que precisa ficar comprando essas coisas de mercado. Gente, a ideia não é essa. A ideia, como eu falei no início, é você comer comida natural, comida de verdade. É isso que vai fazer você se alimentar melhor. É isso que vai fazer você emagrecer. Não é bolachinha integral, não é o bolinho integral, não é os snacks de pacote que você vê no mercado. Não é nada disso. Não é suco lá, sei lá, um suquinho mais reduzido em açúcar, enfim. Não é isso, tá? A ideia não é essa. A ideia é que você faça uma alimentação mais natural. Quando você incorporar essa ideia em você vai ver como vai mudar e como você vai achar que custa barato, custa mais barato. Porque essas coisas são realmente caras e elas são enganosas, né? Já falei aqui da barrinha algumas vezes. Você compra uma barrinha de cereal lá achando que tá abalando, que tá fazendo a coisa mais saudável do mundo. Quando você vai olhar os ingredientes, você vai ver que não é nada daquilo, às vezes até pior do que se você comesse, sei lá, é a mesma coisa que se estivesse comendo um doce, uma bolacha recheada, enfim. Como é que você vai tá com a intenção de comer mais saudável, né? Compra uma coisa que você acha que tá sendo super legal e na verdade tá te enganando. Ninguém quer ser enganado, né? Então, entendam que assim, primeiro, como eu falei, a ideia é que você diminua esses snacks também, que não é pra ficar fazendo lanchinho toda hora, que nem eu falei da castanha. Se você for ficar comendo castanha toda hora, não tem bolso que aguente, e outra também, o seu resultado vai por água abaixo, porque é bem calórico. Então você não precisa dessas coisas, tá? Eu dei até o exemplo agora, antes de entrar na live, sobre o tomate, né? O tomate é uma coisa que eu faço que quando eu tô na correria, assim, que nem eu cheguei da academia, né, e aí não ia dar pra eu preparar ali minha comida, que eu ainda tinha que revisar aqui o que eu ia falar na live, enfim, fazer os preparativos. Eu tinha um tomate lá, eu falei, vou pegar esse tomate, eu faço isso direto. Dou uma temperadinha bem gostosa nele, um azeite, um salzinho e um orégano, não tem pra ninguém, gente, o limão. Que coisa melhor que isso, pra você ficar comendo bolachinha. É isso que você tem que entender. Trocar, como eu posso falar? Tirar essa ideia da cabeça mesmo que esses lanchinhos, quando precisar fazer, que nem foi essa minha situação, precisa ser alguma coisa desse tipo, sabe? Precisa ser, sei lá, um salgadinho, precisa ser uma bolacha, precisa ser uma barrinha, não precisa ser isso. A gente se acostumou a fazer essas coisas, mas isso foi uma questão de costume só, que falaram pra gente que era melhor fazer assim. Então, de tanto fazer, a gente acha que isso é o certo, que isso é o normal. Pra você ter uma ideia, nem comer a ideia de que café da manhã tem que ser o pão, né, com margarina, leite e café. Quem falou que tem que ser assim? A gente se acostumou a fazer isso, né? Quando fazia meu café da manhã lá, né, que eu postava o ovo lá com queijo e abacate, né? Que eu gostava muito de comer isso. E as pessoas, muitas, questionavam, né? Como é que você consegue comer isso todo dia? E aí eu pergunto a mesma coisa. Como é que você consegue comer o pão todo dia? É só uma mudança de uma coisa para outra que você fez várias vezes e se acostumou. É assim que a gente muda um hábito, né? E como que a gente faz quando a gente quer tirar um hábito ruim? A gente põe outro no lugar. Não tem como a gente eliminar e não deixar nada no lugar. Então, é isso, é trocar, né, e saber, ter essa ideia de que, não porque falaram que tem que comer bolacha no café da tarde, que tem que ser assim, tem que ser torrada, tem que ser bolacha, tem que ser pão, tem que ser tapioca. Não tem que ser nada. Tem que ser o que qualquer coisa que você for comer, que seja melhor. Então, se você comer um tomate no lugar de uma bolacha, vai ser muito melhor, né? Lógico que é um lanche rápido, que nem eu falei. Daqui a pouco eu vou comer.
Então é uma coisa rápida, que se eu comesse a bolacha, eu sentiria fome, não ia adiantar nada, né? E nutricionalmente não tem valor nenhum, e não ia resolver nada pra mim. Então, tentem trocar esses snacks por coisas que você acha que não são normais, digamos assim, né? Eu sempre falo, né? Se fosse assim, tem que ser desse jeito, a gente não teria culturas tão diferentes em países tão diferentes, né? Que nem a gente tem lá nos Estados Unidos, a cultura pessoal lá é comer ovo com bacon e cereais, enfim, um monte de coisa. Mas o ovo com bacon, até para algumas pessoas, é super saudável você trocar o pão pelo ovo com bacon, dependendo, né, de como você tá. É bem melhor. E aí não, tem a ideia de que comer do jeito que a gente come aqui no Brasil é que é o certo. Não, a gente tem várias culturas que fazem coisas diferentes, senão ninguém comeria diferente aí mundo afora. Então tenta abrir mesmo a cabeça, né? Abrir os horizontes aí para saber que nem sempre aquela comida tem que ser daquela refeição. Tem que comer isso no café da manhã, tem que comer isso no lanche da tarde. Não, pode ser trocado por coisas que você nem imagina, né? Comer um tomate como snack, tem pessoas que achariam um absurdo, e não é. E até o tomatinho cereja, já dei dica para paciente disso. O tomatinho cereja é uma ótima opção para você fazer de snack. Baixíssimo valor calórico, valor nutricional bom, né? Não vai elevar sua glicemia. E ali no momento que você quer beliscar mesmo alguma coisa, ou que você sabe que você daqui a pouco vai fazer uma refeição e não quer comer nada ali fora do seu plano, um tomatinho cereja é uma boa opção. Acabou os itens aqui dos produtos fits. Tá. Outra coisa, em relação ao custo, que as pessoas dizem que o custo é alto quando quer emagrecer, né? Então, comentei no início. Fazer um acompanhamento com nutricionista, pagar uma academia, pagar um personal, eu sei que já é bem mais caro, né? Nem todo mundo consegue pagar. Mas tem coisas que saem bem mais caro do que você fazer isso. Que nem eu dei o exemplo lá de você pagar a Netflix, enfim, coisas que você nem usa, não tem benefício nenhum. E aí você paga de olho fechado, você nem questiona nada, né? Mas tem coisas que são pra vida toda, que nem eu falei, um acompanhamento desse, né, que você fizer com um nutricionista, ou um programa de emagrecimento, enfim, o que você escolher aí, que você queira pagar, é uma coisa que você vai levar pra vida inteira. Então, é um investimento realmente que você faz, que não vai ser um valor perdido. Você tem que realmente se dedicar, né, estar comprometido ali com o processo. Mas, se você é dedicado, se você tá a fim de fazer isso mesmo, de verdade, você vai pagar isso daí e o valor vai ser ridículo perto do benefício que você vai ter. Que nem eu dei o exemplo de medicamento, né? Tem pessoas que gastam muito dinheiro com medicamento. Sei lá, R$300 por mês, R$400 por mês com medicamento. Medicamento que é pra quê? Pra solucionar problemas que foram decorrentes do quê? De uma má alimentação da vida inteira. Então precisa pensar nisso, né? E colocar na balança o que compensa mais. Você ter uma alimentação melhor, pagar às vezes um acompanhamento, que eu realmente sei que tem pessoas que não conseguem nesse momento investir esse dinheiro, mas não tem problema também, porque isso não é desculpa. Tem várias coisas que você pode fazer gratuita, né? Atividade física mesmo, você não precisa estar dentro de uma academia para fazer. Você tem treino, você pode pegar no YouTube, você tem a rua que você pode fazer uma caminhada, fazer uma corrida, enfim, tem várias coisas que você pode fazer para não ficar parado enquanto você não consegue. Então não adianta usar essa desculpa aí de que agora eu não tenho dinheiro para investir nisso, eu vou ficar aqui paradinho no lugar quando eu tiver o dinheiro. Não vai fazer nunca, tá? Não vai fazer nunca. Então tenta ver as possibilidades que você tem, se você não tem o dinheiro para investir num acompanhamento agora, para entrar numa academia, enfim, para pagar uma aula, sei lá, teve gente que me respondeu na caixinha, né, que faz dança, que faz musculação, que faz pilates, enfim, tem um investimento nisso já, mas se você não tem, procura alternativas que você pode fazer isso sem pagar, porque tem, viu, gente? Até de nutrição, né, eu sempre falo aqui, eu dou muita informação, entrego tudo aqui pra vocês, tudo. Tem muita coisa, se você pegar ali no canal do YouTube, e eu até fiz o canal por conta disso,
Porque aqui no Instagram, tudo que tem aqui tem lá, só que aqui fica meio bagunçado, né? Então, se eu posto lá no feed foto, outras coisas, fica perdido o conteúdo. Lá no canal do YouTube, inclusive, se você não se inscreveu, você se inscreve lá, você tem ali tudo que você precisa. Você vai lá, eu quero saber por que comer muito carboidrato não é bom. Tem uma live lá. Eu quero saber como que eu tiro, como que eu como menos doce, porque eu quero emagrecer, mas eu gosto muito de doce. Tem um vídeo lá. Eu quero saber como que eu faço pra ter uma rotina mais saudável. Tem um vídeo lá. Tem vários vídeos lá já, tá? Tem acho que uns 2 meses que eu criei o canal, mas tem muito vídeo. Então, assim, você tem, assim como o meu, tem outros canais muito bons que você pode acompanhar. Então, não usem essa desculpa aí de que não tenho dinheiro para investir nisso. E se você tem, porque muita gente tem, né, e gasta com um monte de outra coisa aí, não dá prioridade para si mesmo, né, porque para mim isso é não. Você tem a condição ali de fazer e não faz, é porque você não está se priorizando. Você está fazendo outras coisas que não são tão importantes, que o dinheiro vai embora e você nem liga, né? E aí na hora de pagar um nutricionista, por exemplo, um programa de emagrecimento, igual eu já fiz aqui outras vezes, não, mas isso aí, vou gastar dinheiro com isso não, eu faço sozinho mesmo. E você tem a condição de fazer. E eu tô falando isso que você pode sim fazer sozinho quando você não tem a condição. Mas se você tem a condição, você tá sendo negligente com você mesmo. A partir do momento que você sabe da solução, se você pode intensificar isso, bora lá, bora fazer. Deixa as outras coisas que não são importantes nesse momento de lado, porque como eu falei, é um investimento que você faz, que é pra vida toda, e depois você segue com as suas outras coisas. Mas prioriza sempre, gente, a sua saúde, o seu bem-estar, a sua autoestima. Tem muitas mulheres que têm a autoestima lá no pé por conta disso, né? Não se sentem bem de forma alguma no corpo que estão. E eu sempre falo isso, que não é pra você se odiar, não é pra você não se aceitar. A gente tem que se aceitar, porque é o nosso corpo, é a nossa história, mas não se conformar. Essa não é a sua única realidade possível. Se você tem a chance de mudar, aliás, se isso é uma vontade forte em você, você tem que fazer alguma coisa para melhorar isso. Então, quanto vale isso? Quanto vale a sua autoestima? Quanto vale você colocar uma roupa e se sentir bem naquela roupa? Quanto vale você ir numa loja e falar assim, olha, essa roupa aqui me serve, que legal, né? Tem pessoas que sabem que vão se sentir muito melhor quando isso acontecer e vão mudar muitas outras coisas na vida a partir disso. Não adianta a gente fechar os olhos para falar que, não, tudo bem, tem que se aceitar. Aceitar não, né? Quer se aceitar, tem que se aceitar mesmo, mas tem que se conformar desse jeito, porque é assim mesmo, né? Sua genética é assim mesmo. E a gente sabe que não é assim. Às vezes são só desculpas que a gente tá usando para não fazer o que precisa ser feito. Então avalie em você se essa é uma real necessidade sua, se isso te faria uma pessoa mais confiante mesmo em você mesmo, quando a partir disso, né, a partir de uma mudança corporal, por que não? O que você pode fazer a partir disso? Então não fica só no pensamento. Tem as atitudes, não dá para pagar agora, faz o que dá para fazer de graça, mas não fica parado. Bom, acabei até me estendendo falando de outras coisas, porque realmente emagrecimento é uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu sei que muda muito a vida das pessoas, né? Muda muito a forma como as pessoas, para muitas pessoas, né? Tem umas que não ligam, mas enfim. Tem outras que vão encarar as outras coisas da vida de uma forma bem melhor a partir do momento que ela consegue emagrecer. Então, se esse é o seu caso, se isso é importante para você, investe nisso. Seja tempo, seja dinheiro, tá? Seja prioridade, seja priorizar isso, mas tenta olhar para isso com mais carinho, tá? É isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nossa, minha garganta até secou de tanto que eu falei aqui sem parar. Bom, vou encerrar aqui a live. Obrigada aí por todos que estiveram presentes, como sempre, né, participando. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês levem daqui esse pensamento aí de se priorizar, né, e fazer as coisas e
e de que uma alimentação saudável, uma alimentação para emagrecimento, ela pode sim não ser tão cara, é só a gente se comprometer um pouquinho mais com isso, né? Não adianta querer as coisas e ficar lá assim achando que vai cair do céu, a gente tem que ir atrás disso. Então, tentar encaixar essa rotina de estilo saudável que você pretende ter daqui pra frente nas situações diversas que tem da vida, né? Hoje a gente tá com coisas caras mesmo no mercado, mas nem por isso a gente vai cruzar os braços e falar, não, quando a situação do país melhorar, eu vou comer melhor. Não, tenta se encaixar, o que der pra você fazer ali vai ser muito bom pra sua saúde. Não deixa de fazer, certo? Muito obrigada, gente. Um beijo e até a próxima.